Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela presença aqui em nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complexo do Espiritismo, mas que é importante que a gente conheça. Obviamente que o tempo e a capacidade desse que vos falo não vai permitir uma profundidade naquilo que a gente precisa entender, mas a intenção é que nesses minutos da palestra a gente possa falar o básico, apresentar o tema que é o perispírito. Nós vamos então tentar compreender pelo menos a origem e como se forma e qual é a utilização, a necessidade do perispírito em nossas vidas. Para começar, e eu já disse isso em outras ocasiões que pude fazer aqui alguma apresentação, muitos pontos da doutrina espírita não foram necessariamente descobertos ou fundados, pela doutrina espírita, não foram criados pela doutrina de Kardec. Na verdade, temas como imortalidade da alma, mediunidade, a própria reencarnação, são questões, são eventos que sempre existiram na humanidade. O que o Espiritismo fez e tem feito é interpretar essas questões de uma maneira racional, de uma maneira lógica, condizente com aquilo que a gente tem condição de compreender a respeito das características de Deus, para que a gente possa utilizar esses ensinamentos em favor da nossa evolução. Então, o perispírito é um desses casos também. Já de muito tempo, diversas doutrinas religiosas e filosóficas do Egito, do Oriente, próprio Paulo de Tarso, que nós citamos agora há pouco, eles já citavam a existência desse corpo sutil, desse corpo que vai além do material, que foi chamado de diversos nomes, como corpo astral, corpo espiritual, corpo fluídico. E o Espiritismo então vem estudar a necessidade do espírito ter o perispírito, de onde ele surgiu, o porquê, qual é a utilização que pode se dar a ele em nosso benefício. Tá? Então, a gente, relembrando algumas lições básicas da doutrina que estão no Livro dos Espíritos, a gente aprende que todo o universo ele é composto basicamente de duas esferas, de duas partes, a espiritual e a material, com Deus por sobre tudo isso, formando a Trindade que dá origem a tudo aquilo que nós conhecemos. O espírito é, conforme o Livro dos Espíritos, o princípio inteligente do universo. É ele quem possui os três elementos que vão permitir a evolução, que é a vontade, o pensamento e a inteligência. E a matéria é inerte. Ela serve como um instrumento para que o espírito possa agir, para que o espírito possa então executar tudo aquilo que ele precisa para evoluir. E é necessário a junção do espírito com a matéria para trazer algum tipo de inteligência para essa matéria, porque ela é inerte. Emmanuel nos ensina que, em virtude da sua natureza etérea, ou seja, sutil, diáfana, que nós não conseguimos sequer imaginar qual seja essa estrutura, o espírito não tem poder para atuar numa matéria grosseira, que é a que ele vai se valer para evoluir. Então, por isso, ele necessita de um intermediário, ou seja, um elemento que o ligue a essa matéria. E aí Kardec, que graças a Deus era curioso e sabia fazer as perguntas certas para nos trazer as respostas certas, ele, com isso em mente, ele fez um questionamento na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, e ele perguntou, então, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? E aí os espíritos responderam, há o laço que liga a alma ao corpo. Então condiz com isso que o Emmanuel tenta nos explicar, que para que o espírito possa agir na matéria, ele precisa de um intermediário. E Kardec então continua, e de que natureza é esse laço? Semimaterial, isso é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro.
Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. E aí Kardec vai fazer então a sua conclusão, que diz que o homem então é formado dessas três partes: o corpo, que é o material, a alma, que é o espírito que ali está encarnado, e o princípio intermediário, ou, conforme ele mesmo cunhou essa expressão, o perispírito. E ele teve esse insight com essa nomenclatura porque ele levou em conta se na semente, ao redor do germe, há o perisperma, há então ao redor do espírito o perispírito, porque do latim esse radical peri significa em volta de, o que envolve, o que o abraça. Então essa é a ideia. E aí eu trouxe também de Kardec um conceito bastante interessante sobre perispírito, que está no Livro dos Médiuns. E aí eu gostaria de ir fazendo a leitura e a gente vai, porque então são muitos os elementos que vão auxiliar nessa nossa compreensão. Então ele diz assim: hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a quem não se poderia atribuir forma determinada. Então é o que eu disse, nós não conseguimos compreender o que é o espírito propriamente dito. Então nós visualizamos, ou nós o imaginamos como uma chama, um facho de luz, um brilho, uma chama de vela, enfim, a gente imagina, mas a gente não consegue formatar. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza, ou seja, se torna mais sutil, à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, desse trechinho, o que a gente vai conseguir compreender? Como ele diz aqui: qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, desde o simples e ignorante até o próximo da angelitude, todos eles terão esse envoltório, todos eles terão essa camada energética que permitirão, que é o intermediário para que ele atue na matéria. Portanto, a ideia de perispírito é indissociável de espírito. Toda vez que a gente imaginar um espírito, imagina-se o perispírito. E eu logo vou dizer o porquê que não tem como separar. E ele continua. E ele também vai dizendo que esse envoltório que todos possuem não é o mesmo para todos, porque à medida que ele evolui, que ele caminha na sua jornada, esse envoltório vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais sensível, cada vez mais poroso, permitindo a luminosidade ser maior à medida que ele vai caminhando. Então aí ele continua: de sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. Porque sempre que a gente se propor a imaginar, às vezes numa literatura, num romance, em que surge lá o espírito Emmanuel, o espírito de André Luiz, o espírito X, Y, Z, a gente sempre vai pensar num formato, na forma humana. A gente não vai simplesmente imaginá-lo como esse facho de luz, porque já é intrínseco em nosso pensamento, em nosso raciocínio, a ideia de que o espírito tem uma forma, e essa forma é dada pelo perispírito. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. A gente não pode imaginar um homem sem o corpo, senão ele seria apenas um espírito com o seu perispírito. É necessário haver o corpo. Porém, o perispírito por si só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Então é o mesmo exemplo que ele está dando. Só o corpo não constitui o ser humano, porque ele não pensa, é matéria. Ele depende do espírito que habite nele para dar-lhe inteligência. Assim como apenas o perispírito não é o espírito, porque o perispírito não pensa, ele é uma consequência do ser inteligente, que é o espírito, né? É aquilo que Kardec colocou na questão 135. Há 3 elementos:
Eles precisam estar unidos para formar o ser humano. Cada um por si só não pode ser chamado pelo nome de outro. Ele precisa dessa união para o complemento. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Então, uma das funções do perispírito é justamente esse caráter de instrumento. Ele vai servir para que o espírito, que é a inteligência, que é quem comanda, como eu disse no começo, que é quem possui a vontade, a inteligência e o pensamento, ele vai servir para que o espírito pense e ele age. É o braço do espírito. O espírito pensa, mas é o perispírito quem faz, quem se transforma, quem se molda, né? Uma das questões que eu acabei me deparando ao estudar para esse tema é a ideia que a gente sempre vê nos romances, nos livros, e às vezes até por uma questão simbólica é falada dessa maneira e a gente acaba tomando como verdade, que é aquela ideia de que o perispírito fica com marcas, o perispírito se destrói, o perispírito acaba se perdendo ou se machuca, e isso afeta o corpo, o espírito. Na verdade, o perispírito, ele é um reflexo do espírito. Portanto, o que a gente vê na literatura e o que a gente pode imaginar a respeito de marcas no perispírito, sombra no perispírito, não é dele propriamente, mas sim o reflexo do que aquela mente, do que aquele espírito está projetando para ele. Então, um decapitado, por exemplo, um espírito desencarnado que foi decapitado e que apareça com a cabeça, não significa que isso seja uma lesão no perispírito. Na verdade, é a forma como o espírito está se sentindo em razão do que aconteceu com ele, então ele projeta no perispírito, porque é o perispírito que será visível aos olhos da mediunidade, aos olhos de outros espíritos. E tem um texto interessante numa revista espírita que Kardec publicava, eu não vou me lembrar agora o ano, eu anotei, mas acabei esquecendo de trazer, mas ele se chama A História de um Danado, uma coisa assim, não sei se vocês já conhecem, que é a história de um espírito que vivia num castelo na França, de muitos anos atrás, e ele havia assassinado um antigo morador daquele castelo. E depois que ele morreu, ele voltou para aquele castelo e lá ele habitava e perturbava quem quisesse comprar ou viver naquela casa. E aí, por um trabalho de mediunidade, uma reunião mediúnica, ele se apresentou com muito custo. E a aparência que o texto relata, que ele surgia, era com uma roupa ensanguentada e portando uma faca. Agora, faca é matéria. Faca não é perispírito, faca não é espírito. Faca não poderia se materializar. E a roupa ensanguentada? O espírito não tem sangue, ele não poderia estar ensanguentado. Mas aquilo nada mais era do que a imagem que o espírito fazia de si mesmo. O arrependimento, a culpa que ele sentia por aquele ato era tamanha que ele se via, ele fixou a sua própria imagem como um assassino portando uma faca e todo ensanguentado. E o que é mais interessante é que durante o trabalho que é feito, é um texto longo porque vai relatando todas as entrevistas que foram sendo feitas com ele, e a gente vai percebendo como ele vai amolecendo, como ele vai perdendo aquela aura de maldade, e nas últimas ele já não aparece mais daquela forma. A imagem que os médiuns conseguem enxergar dele já é de um ser humano, sem o sangue, sem a faca, e ele ali arrependido. Por quê? A imagem que ele começou a fazer dele próprio, depois de todo aquele processo, aquele trabalho de evangelização, já era de uma pessoa sem aquela culpa, sem ser o assassino ensanguentado. Então, só para que a gente compreenda que o perispírito ele é neutro, ele vai ter a forma, e essa é uma propriedade do perispírito, ele é totalmente plástico, ele se forma de acordo com o que o espírito propõe. Obviamente que tendo condição, esse espírito sendo evoluído, ele vai ter essa possibilidade de manusear o seu perispírito e fazê-lo aparecer ou apresentar a forma
que ele quiser. E aí Kardec vai perguntar para os espíritos, na questão 94, de onde que o espírito, já que é indissociável, já que todos os espíritos possuem, independente do grau, já que é diferente um para cada um, personaliza, né? Essa é uma outra função do perispírito, ser um instrumento de personificação, de individualização, porque nenhum espírito é igual ao outro, uma vez que o perispírito de cada um é diferente. Então ele vai perguntar, mas de onde que é tirado? Deus dá a eles, ele tira de algum lugar? E aí é interessante essa resposta, que é mais um ponto para que a gente possa compreender. Os espíritos respondem assim: de onde o Kardec pergunta, de onde tira o espírito o seu envoltório? E eles respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, a gente volta um pouquinho nas nossas lições sobre o espiritismo e vamos relembrar sobre o fluido cósmico universal, que é essa matéria matriz, virgem, básica, que todo o universo está inserido. Todos os planetas, todos os corpos celestes estão envolvidos com esse fluido cósmico universal. E André Luiz dizia que o fluido cósmico universal é o pensamento divino, que a partir dele, e essa é a ideia, o fluido cósmico, a partir dele, com a manipulação dos seus elementos, é que todos os demais elementos foram sendo criados. Mas aí, à medida que um determinado planeta, as camadas de atmosfera desse planeta vão se adensando, esse fluido cósmico que estava lá no espaço vai se aproximando da superfície, todos os governadores, os espíritos tutelares desses mundos, eles manipulam o fluido cósmico para deixá-lo com as características que aquele planeta necessita. Um planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, ou um planeta feliz, cada qual tem a sua atmosfera, tem a sua própria composição de elementos. E é aí a chave de onde surge o perispírito. Porque cada espírito, a depender do planeta onde ele está encarnado, onde ele habita, o mundo em que ele habita, por uma questão de afinidade, uma atração magnética, ele vai puxar para si os elementos próprios daquele planeta, os elementos que serão úteis para que ele sobreviva naquele planeta, para que ele atue naquele planeta. Então, todos os espíritos encarnados no planeta Terra possuem o seu perispírito formado dos elementos do planeta Terra, não de Júpiter, não de Marte. E aí o complemento da resposta, que passando de um planeta a outro, ele precisa se desvencilhar desse perispírito, porque ele é formado pelos ambientes daquele mundo, e ele vai constituir um novo quando chegar no novo planeta, porque o processo se repete, ele vai atrair para si os elementos daquele planeta, que é o do que ele necessita. Uma observação que eu peguei do Haroldo Dutra, é que ele fala que mesmo o espírito, como eu disse, todos os espíritos encarnados no planeta Terra possuem o seu perispírito formado pelos elementos da Terra. Mas mesmo aquele mais, vamos pensar no espírito mais elevado que ainda esteja habitando em nós, entre nós. Ele também tem o perispírito dele formado pelos elementos do planeta Terra. Porém, a capacidade que ele já alcançou, graças à sua evolução, permite que os elementos que sejam atraídos para ele sejam os mais puros, os melhores, não os mais grosseiros. E é daí que a gente percebe diferenças de sensibilidade, diferenças de capacidades de expansão, de utilização do seu próprio perispírito entre humanos, alguns que conseguem, outros que não. Por quê? Advém dessa eterização, dessa evolução que ele mesmo foi alcançando para o seu perispírito, para o seu instrumento de trabalho. E eu já comentei que duas das funções, eu acabei de dizer aqui, que é a de instrumento, a de ser instrumento do espírito para agir na matéria,
e também a de individualização, porque cada espírito, como eu disse, vai puxar para si os elementos de acordo com o seu grau evolutivo, e ele vai puxar para si, é como se fosse um RG dele. Ninguém tem é a digital do espírito, ninguém tem parecido com o outro, porque cada espírito vem trabalhando numa história evolutiva própria. Não existem dois espíritos que estão exatamente no mesmo ponto da evolução, e aí, a depender dessa diferença, cada um vai se organizar, vai se individualizar graças ao seu perispírito. Também existe a função de organizar o corpo material, porque nós estamos falando até agora do perispírito, do espírito desencarnado, mas a gente tem que sempre lembrar que ele vai precisar do corpo para agir, para evoluir, para viver as experiências. E essa função organizadora do perispírito vai fazer com que, desde o momento da concepção, desde a existência do embrião no ventre materno, o perispírito já esteja trabalhando para moldar aquele corpinho que se transformará num homem, numa mulher adulta, da maneira que ele precisa, da maneira que o seu espírito, que o espírito tenha de resgate, tenha de necessidades, tenha de capacidades. Então, a gente sempre pensa, né? O perispírito tem o formato de um corpo, mas é o contrário. O corpo tem o formato de um perispírito, do perispírito, porque foi determinado por Deus, e a gente ainda é incapaz de compreender, que o instrumento carnal que receberia um espírito para o trabalho de evolução estaria dentro da raça humana, dentro dessa consequência dos primatas que se desenvolveu e que se transformou nessa estrutura física que temos hoje. Então, já sabendo que é esse o instrumento, que é esse o carro que ele vai se utilizar para o trabalho, é que o perispírito, sob comando do espírito, vai moldar um corpo com o formato humano. Então, em outra palestra eu até já coloquei que um teólogo que dizia que nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito e que nós temos um corpo. Então essa é a ideia. O perispírito ele vai moldar, ele vai trabalhar desde a formação do corpo físico, inclusive em níveis cromossômicos. Ele vai trabalhar se aproveitando, lógico, daquela carga hereditária dos pais, mas fazendo os ajustes ali naquele momento para que, de acordo com a programação, de acordo com aquilo que ele necessita para aquela encarnação, ele possa vivenciar dali para frente, né? Então, e fora isso, só mais 2 pontos, existe a função de sustentação, porque se a gente consegue se manter vívido com o fluido vital, aí não o fluido cósmico universal, o fluido vital em circulação pelo nosso organismo, alimentando as nossas células físicas e, por consequência, todo o nosso corpo físico, é graças ao perispírito. É ele quem faz esse trabalho, essa dispersão das energias que o corpo vai captando através dos chakras, através dos seus canais de ligação com o plano espiritual. E também a questão da conservação. Há estudos que demonstram que muitas vezes uma recuperação de uma cicatrização, de uma cirurgia, uma recuperação psicológica tem a ver com o trabalho que o espírito atribui ao perispírito e o perispírito age. O perispírito conserva aquele corpo, trabalha para a conformação daquele corpo. Então, basicamente era isso que eu poderia trazer para vocês hoje, que o tempo também é escasso, mas a gente pretende dar continuidade com outros colegas, né, outros trabalhadores, cada um vindo com outras perspectivas sobre o perispírito, que é tão importante, mas o básico que é para que a gente possa compreender, e como eu disse, utilizar esse conhecimento na nossa evolução, é que o perispírito vai refletir a qualidade do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, até para que a gente possa ter, por consequência, um físico
em equilíbrio, um físico saudável, que a gente possa melhorar a origem, a matriz de todas as nossas energias, que é o pensamento, que é a vontade, que é a inteligência, como eu coloquei, que são os três atributos que o espírito carrega para a evolução. E, como Kardec tem na questão 257, ele fala uma coisa muito interessante, que os sofrimentos que nós carregamos hoje, enquanto encarnados, eles continuam mesmo depois de desencarnados. Não que o corpo, porque o corpo físico ele já foi, ele morreu, mas o que vai refletir nesses sentimentos negativos, nessas dificuldades para o perispírito, é porque o espírito ainda está condicionado com pensamentos, com sentimentos equivocados. Então ele vai continuar, como o caso que eu acabei de contar do assassino que portava ainda uma camisa ensanguentada e um punhal, porque ele achava que era, a mente dele achava que essa era a sua imagem. Então Kardec coloca assim, que para que a gente possa, mesmo depois de desencarnado, poder usufruir de uma certa tranquilidade dessa passagem para o plano espiritual e poder aproveitar o avanço da nossa evolução, que a gente já comece a trabalhar de agora os nossos reflexos instantâneos de um pensamento maldoso, uma atitude nervosa, que a gente vá se trabalhando, porque consequentemente o que o espírito vai refletir no nosso perispírito é algo melhor, é algo mais organizado. E mesmo depois no plano espiritual, a gente vai continuar com com esse formato, com esse modo de pensamento, até para que quando a gente tiver a oportunidade de uma nova encarnação, a gente já possa, voltando naquilo que eu falei, formatar o corpo físico da nossa próxima encarnação de uma maneira condizente com a realidade que a gente vai ter construído para o perispírito. Um perispírito mais luminoso, um perispírito mais calmo, com fluidez de energias. Então, o trabalho da encarnação do futuro começa hoje. Então, a gente trabalhar no bem, leitura evangélica, mudança de pensamento, reforma dos nossos modos de ver o mundo, tudo isso vai fazendo com que o mentor de tudo, que é a nossa consciência, possa fazer com que o nosso perispírito se adeque, né? se molde de uma forma mais suave, mais bonita, mais gentil para nós, para todos que estão ao nosso redor, visando inclusive o nosso trabalho futuro de continuidade de reencarnação. Muito obrigado pela atenção de vocês.